trabalhadora doméstica. Pois bem, quem é a trabalhadora doméstica, meu povo? Quem é ela? Ela está regulamentada lá na Lei Complementar 150 de 2015. E aí você pode me perguntar, e o examinador poderá te perguntar, não é? Quem é a doméstica? Quais são as figuras que caracterizam a doméstica como doméstica? Quais são os requisitos que ela deve ter, né? Deverão ser observados para que você olhe para aquela figura e diga, ela é uma trabalhadora doméstica. Pois bem, quando você pegar a Lei Complementar 150 de 2015, você vai observar lá que ele dirá para você que doméstica é aquela que presta serviço para pessoa ou família, qualquer um destes. Então, ela presta serviço para pessoa ou família, com um serviço em âmbito residencial, portanto, não é empresa, com finalidade não lucrativa, e com trabalho realizado por período superior a 2 dias por semana. Então, vamos entender um pouco tudo isso que eu falei para você e que está lá na Lei Complementar 150 de 2015. Quando eu falo que a doméstica é aquela que presta serviço para pessoa ou família, eu estou falando para você que eu estou diante de uma situação a qual, veja aqui na tela comigo, eu estou diante de uma situação em que uma pessoa física presta serviço para outra pessoa física. É uma relação em que você vai ter pessoa física dos dois lados, tudo bem? Então, não tem como eu falar em uma doméstica que preste serviço para uma pessoa jurídica. E aí você pode falar o seguinte, né? Mas Priscila, como não existe essa possibilidade, mas eu conheço tantas domésticas que prestam serviço para pessoa jurídica, mas aí ela não é doméstica. Ela é o quê? Ela é uma faxineira, ela é uma auxiliar de limpeza, mas ela não é doméstica reconhecida na acepção do termo trazido pela Lei Complementar 150 de 2015. Porque nesta legislação só se autoriza a doméstica a ser reconhecida como doméstica se for uma pessoa física que presta serviço para outra pessoa física. Tudo bem? Em âmbito residencial. Quando ele fala em âmbito residencial, pode ser a sua casinha, pode ser a sua casinha do campo, pode ser a sua casa da praia, olha o mar, o sol aqui nascendo, olha, pode ser várias possibilidades, mas é a sua casa. Então, a casa do campo, a casa de praia, é tudo extensão da sua casa. Aquele que presta serviço para você em âmbito residencial, com finalidade não lucrativa, portanto, não tem lucro com este trabalho prestado. Priscila, como assim não tem lucro com este trabalho prestado? Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. A doméstica, para ser reconhecida como doméstica, ela não pode estar inserida em nenhuma finalidade lucrativa. Isso quer dizer que você não pode ter lucro com o trabalho dela. Então, veja aqui comigo o seguinte. Quando a gente fala da doméstica, fiquem bem atentos à questão de que eu não posso colocar ela para me ajudar, por exemplo, a arrumar o escritório onde eu dou aula para vocês. Vamos supor que esse estúdio, não é, ao qual eu dou aula para vocês, ela me ajude nesse estúdio aqui. Que ela me ajude a limpar, ela me ajude a organizar este estúdio. Se isso acontecer, ela está inserida, de certa forma, numa finalidade lucrativa minha. Porque, obviamente, que eu tenho algum valor a receber por essa aula. Então, no meu escritório, se ela limpa o meu escritório, ela também estaria inserida em uma finalidade lucrativa. Da mesma forma, se ela me ajudasse a fazer doces para que eu pudesse vender esses doces e ter um dinheiro extra na minha renda. Desta forma, ela também estaria inserida em uma finalidade lucrativa. Então, eu não posso inseri-la dentro de uma finalidade que eu tenha lucro com ela. Tudo bem? Então, nós temos lá a prestação de serviço para pessoa ou família, serviço em âmbito residencial, com finalidade não lucrativa, e aí vem, e trabalho realizado, não é? E trabalho realizado por período superior a 2 dias por semana. Então, trabalho realizado por período superior a 2 dias por semana. Portanto, precisa de pelo menos 3 dias por semana
para que eu seja reconhecida como doméstica. Priscila, e se eu trabalhar 2 dias na semana ou 1 dia na semana? Aí eu não sou empregada, não tem vínculo de emprego. Aí eu sou o que a gente chama de diarista. É diarista. Não é que não tem vínculo de emprego. Ok? Perfeito. Então, uma pessoa física que presta serviço para outra pessoa física, família, né, ou pessoa, em âmbito residencial, finalidade não lucrativa, trabalho realizado por período superior a 2 dias por semana. Vedada a contratação de menor de 18 anos. Portanto, para que eu seja doméstica, eu tenho que ter no mínimo 18 anos. Priscila, e se eu contratar uma doméstica que tenha 16 anos ou 17 anos? Este trabalho ele é tido como trabalho proibido. Trabalho proibido. Ele não é ilícito, né? Já que não caracteriza crime nem contravenção penal, mas ele é um trabalho proibido, ou seja, é um trabalho que viola normas de proteção trabalhista. Porque a legislação entende que para você ser doméstica e exercer a função de doméstica, você tem que ter no mínimo 18 anos. Ok? Se você tiver menos do que isso trabalhando, não é? Como doméstica, esse trabalho ele é proibido. No meu exemplo, eu dei 16 ou 17 anos. Agora, jornada de 8 horas e 44 semanais. Ela tem jornada de trabalho a ser observada. Se ela trabalhar mais do que 8 horas, nesta situação, ela passa a ter direito a hora extra, com adicional de 50%, com adicional de 50%. Banco de horas. Banco de horas a doméstica tem, pessoal, tem a possibilidade de banco de horas. Só que aqui é um pouquinho diferente lá da CLT. Por quê? O banco de horas anual da doméstica, então o banco de horas anual da doméstica, que é aquele em que as horas extras prestadas hoje poderão ser compensadas no período de 1 ano. Poderão ser compensadas no período de 1 ano. Nesta situação, tá? Nesta situação, nós temos que vão ser compensadas no período de 1 ano, mas como que é feita essa pactuação desse banco de horas? Pode ser feito por simples acordo individual. Individual. Pode ser feito por simples acordo individual. Ou seja, eu não necessito, tá, de uma negociação coletiva para o banco de horas da doméstica. Por que isso é um pouco diferente? Porque lá na CLT, o banco de horas anual, ele exige necessariamente uma negociação coletiva, segundo os ditames da CLT. E o banco de horas semestral na CLT pode ser pactuado por acordo individual, mas o anual não. Então, o que nós temos? A doméstica é um pouco diferente, justamente porque ela está regulamentada por lei própria. Então, nós temos aqui que para a doméstica, o banco de horas anual dela, ou seja, as horas extras prestadas hoje, que poderão ser compensadas no período de 1 ano, esse banco de horas da doméstica, ele poderá ser pactuado por simples acordo individual. Eu não preciso de negociação coletiva, ok? Só que aqui tem um detalhe que não foi cobrado ainda, até o momento, né, de forma expressa, mas que eu acho que tem total potencial para estar na sua prova, que se refere sobre as horas do banco de horas. Por quê? Quando a gente fala aqui no banco de horas, e hora extra, obviamente, eu quero que você lembre de um detalhe bem importante. Vou pôr aqui na tela para vocês. Nós temos, pessoal, que as primeiras 40 horas extras prestadas naquele mês, não é prestadas naquele mês, elas necessariamente serão pagas como hora extra. Pagamento como hora extra. E o que passar de 40 horas extras, o que for além de 40 horas extras, estas daqui irão para o banco de horas. Então, veja aqui comigo o seguinte. Vamos supor que o enunciado te falasse que o X ingressou com uma reclamação trabalhista, né? Então, o X ingressou com uma reclamação trabalhista pedindo, não é? Pedindo 60 horas extras prestadas naquele mês. Trabalhou direto, praticamente, né? Pois bem, nós temos que saber que 40 horas extras obrigatoriamente deverão ser pagas. Vai implicar em pagamento. Ah, Priscila, e as outras 20 horas extras? As outras 20 horas extras
vão para onde? Irão para o banco de horas. Irão para o banco de horas. E poderão ser compensadas no período de 1 ano. E poderão ser compensadas no período de 1 ano. Ok? Sim. Pois bem. Com base nisso, nós temos ainda a questão do FGTS. Último ponto dessa dica. Quando a gente fala no FGTS, a doméstica tem direito a receber 8% do FGTS mensalmente pago pelo empregador. Então, esses 8% é um recolhimento mensal que acontece do FGTS. E além desses 8%, mensalmente, o empregador vai recolher o importe de 3,2%. 3,2%. E aí você vai me questionar o seguinte, mas Priscila, como que funciona esses 3,2%, né? Funciona assim, quando um empregado seletista é dispensado, é mandado embora, o empregador vira para ele e fala, rua! O empregador dispensa este empregado e este empregado tem direito, não é, a uma multa de 40% do FGTS. A doméstica, ela não tem direito a essa multa de 40%. Justamente por ela não ter direito a essa multa de 40%, a legislação que a regulamenta, a 150 de 2015, trouxe um outro benefício em compensação a ela não ter esse direito, não é ela não ter esse direito. Que direito que é esse, Priscila? Que benefício que é esse em compensação? Essa indenização compensatória pela perda do emprego. Ou seja, mensalmente o empregador vai recolher os 8% e em vinculação separada vai recolher 3,2% ao mês. Isso quer dizer que o empregador vai pegar aqueles 40%. O que o legislador fez na realidade, né? O legislador pegou os 40% e diluiu para o doméstico, para o empregador doméstico. Então, mensalmente, o empregador doméstico meio que já paga essa multa. Então, ele paga mensalmente 3,2% em vinculação separada a esses 8%. Para quê? Para que quando o empregado for mandado embora, esse empregado tenha direito a essa indenização compensatória pela perda do emprego. Então, mensalmente, o empregador vai lá e recolhe 8% e recolhe 3,2%. 8%, 3%, 3,2%, 8%, 3,2%. Vai recolhendo mês a mês isso, né? Quando chega o momento de extinção do contrato, se o empregador foi quem, né, deu causa a essa extinção, virou para o empregado e falou, rua, o empregado passa a ter direito a essa indenização, chamada indenização pela perda do emprego, que é os 40% que foram substituídos pelos 3,2% devidos mensalmente. Então, esse empregado passa a ter direito ao saque do FGTS e ao saque da indenização compensatória pela perda do emprego. A grande questão aqui, que vale essa dica mencionar, é quando o empregado pede demissão. Então, quando o empregado olha para o empregador e fala, não quero mais, para mim, acabou, não quero mais prestar serviço para você. Quando o empregado toma essa atitude, ele pede a extinção do contrato de trabalho, nesta situação surge ao empregador um benefício de resgate. Ele pode resgatar a indenização que ele depositou mensalmente ao empregado. Por quê? Porque chama-se indenização pela perda de um emprego. Eu não tive a perda de um emprego nesta situação, eu tive um empregado pedindo a extinção do contrato. Ele sim quis a extinção do contrato. Então, desta forma, o empregador que depositou essa indenização poderá resgatá-la, poderá pegar de volta essa indenização. E o empregado passa a ter direito o quê? A somente o FGTS, mas que ele não poderá sacar. Por quê? Porque uma das hipóteses de saque do FGTS é a dispensa sem justa causa, mas não o pedido de demissão. O pedido de demissão, ele não dá ensejo ao saque do FGTS, ele não autoriza o saque do FGTS. Portanto, quando eu peço demissão, eu não vou poder sacar meu FGTS, apesar de ele ser meu, então eu vou poder sacá-lo em uma outra oportunidade, dentro das hipóteses legais de saque do FGTS, ok? E o empregador, não é, vai poder resgatar a indenização que deveria ser devida caso estivéssemos diante de uma perda de emprego. O que não foi o caso, já que o empregado pediu demissão. A mesma coisa aconteceria numa justa causa. A justa causa não é uma perda do emprego. A justa causa é uma razão motivada. O empregado deu causa àquela perda do emprego. Então, ele também perde o direito à indenização compensatória pela perda do emprego. Ok? Então, veja comigo. Quando você fala aqui, só para retomar, quando você fala nesses 3,2%, esses 3,2%, ele equivale aos 40%.
ele equivale àquela multa de 40% do FGTS. Tudo bem? Só que a diferença aqui é que o empregador vai depositar mensalmente. Então, de forma mensal, o empregador vai pagar o FGTS de 8% e vai pagar esses 3,2%. Mas reitero, esses 3,2% só poderão ser acessados pelo empregado quando estivermos diante do quê? De uma perda do emprego, perda de emprego imotivada, né? Então, por exemplo, uma demissão sem justa causa, uma rescisão indireta, quando o empregador pratica uma falta grave, não o empregado, e assim sucessivamente. E aí o empregado pode sacar essa indenização compensatória pela perda do emprego que veio substituir a multa de 40% do FGTS, ok? Pois bem, com base nisso, você tendo compreendido, vamos a algumas perguntas e respostas. Eu espero que você responda daí para que a gente possa equilibrar aqui. Pergunto para você, jardineiro é doméstica? É tido como um trabalhador doméstico? Priscila, jardineiro? Bom, pensa comigo, que ele presta serviço para pessoa ou família em âmbito residencial, finalidade não lucrativa e que ele trabalhe 4 vezes na semana. Doméstico? Doméstico. Jardineiro é doméstico. Passeador de cães. Tá na moda agora. Aqueles que ficam passeando com cães, não é? Que ficam lá passeando com os cães, com os gatinhos na rua. Se ele presta serviço para pessoa, família, em âmbito residencial, finalidade não lucrativa, trabalha por, vamos supor, lá 4 vezes na semana. Passeador de cães, doméstico? Doméstico. Cuidadora de mamãe. Cuidadora de mamãe, formada em Harvard, com 4 especializações, não é? Bilíngue, não é? E ainda que trabalha lá em casa, 5 vezes na semana. Doméstica? Doméstica. Ela é pessoa física, presta serviço para pessoa ou família em âmbito residencial, finalidade não lucrativa, trabalha mais do que 2 vezes por semana. Doméstica. Cuidadora de mamãe é doméstica. Doméstica. Motorista particular. Meu motorista particular? Doméstico. Veja, doméstico não está atrelado à função da limpeza, não está atrelado às funções do lar necessariamente. É só um trabalho em âmbito residencial, que pode ser desde o jardineiro, desde o motorista, desde um cuidador de mamãe, desde a faxineira, de fato, a doméstica, de fato, ali que está ali prestando serviços da casa, não é? Todos estes aqui, não é? São considerados domésticos se eles preencherem os requisitos, não é? Da Lei Complementar 150 de 2015, certo? Sempre você observando quantas vezes ele trabalha, não é? Ah, Priscila, mas se ele trabalhar mais do que 2 dias por semana, é doméstico? É, doméstico. Outro dia, tinha um professor aqui de estratégia que ele tem uma piscina em casa e ele tem um piscineiro. Ai, gente, acho tão chique ter um piscineiro. E o piscineiro vai todos os dias. Ele vai todos os dias limpar a piscina e já aproveita para dar uma arrumada ali nas coisas em volta da piscina. E aí, não vou falar o nome para não entregar. O piscineiro doméstico. 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 Tá bom? Então, essa aqui é a ideia. Lembre-se que tem direito a hora extra, tem possibilidade de banco de horas, só que no banco de horas as primeiras 40 horas extras sempre serão pagas como horas extras, e o que ultrapassar é que vai para o banco, podendo então ser compensado no período de 1 ano, e tem direito ao FGTS. E aqui o FGTS é composto por 8% mais 3,2%. 8% que é do FGTS em si, e o 3,2% que é a indenização compensatória pela perda do emprego, que vem substituir a multa de 40% do FGTS, só sendo devida em caso de dispensa imotivada. Ok? Vimos com isso a dica da trabalhadora doméstica regulamentada pela Lei Complementar 150 de 2015.